Eu quero que você olhe para você mesmo e diga para você mesmo: você é um guerreiro. Glória a Deus. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos vários exemplos de guerreiros. Veja bem, eu vou destacar um guerreiro aqui, pausadamente, sem pressa, que eu tenho até 5 horas da manhã para pregar. Então eu vou destacar, falar sobre um guerreiro nas Sagradas Escrituras. Eu vou destacar um deles. E ele nasceu de uma família sacerdotal em um período em que o egípcio era a nação dominante. Foi o primeiro império mundial estabelecido, foi o Egito. Olha aqui para mim. Onde o povo escolhido por Deus vivia uma escravidão e sob o horror de ameaças em que os filhos dos hebreus do sexo masculino tinha que ser jogado no rio Nilo para virar alimento para os crocodilos. Presta atenção aqui. A mãe de Moisés, o guerreiro que eu vou citar aqui é Moisés. A mãe de Moisés, ela, em todo o seu período de gestação, aquela mulher viveu sobre o terror e o pavor daquela notícia que cada dia, cada hora, uma das suas amigas perdia o seu bebê recém-nascido, porque as autoridades egípcias que ficavam caçando os bebês encontrava e jogava no Nilo, e aquela notícia se espalhava entre as mulheres. Então aquela mulher, Joquebede, ela gerou uma estratégia que sobressaiu as demais da sua época. Preste atenção aqui. Sobre o terror e o pavor de que as crianças do sexo masculino seriam jogadas no rio Nilo, Joquebede, ela tomou uma decisão heróica. A decisão dela era: eu não vou entregar o meu filho. Olha para o teu irmão e diga para ele: não entregue. Não entregue. Guarde isso, não entregue. Joquebede disse assim: eu não vou entregar o meu filho. Preste atenção, porque as notícias eram pavorosas. Toda criança do sexo masculino era lançada no rio Nilo. E as autoridades pegavam e levavam e faziam isso. Agora preste atenção. Aquela mulher, ela criou uma estratégia, determinou que não ia entregar aquela criança, enquanto todas ao seu redor. Glória a Deus. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui, vamos nos conectar novamente, né? Na minha introdução, amém? Amém. Glória a Deus. Então veja bem, aquela mulher tomou uma decisão. Diga comigo: decisão. Decisão. Isso, para você se conectar novamente aqui. Aquela mulher tomou uma decisão diante de algo pavoroso. Ela tinha as suas limitações, mas ela precisava tomar uma decisão. Preste atenção aqui. Ela decide não entregar o seu filho e escondê-lo, diz a Bíblia, por 3 meses. Quantos meses? 3. Determinada a não desistir daquela criança. E Moisés participava de tudo isso. Aonde? No ventre da sua mãe. Moisés estava participando de tudo isso.
A ciência fala isso. Não pense que uma criança no ventre, ela não sabe o que está acontecendo. Porque ela sabe. Porque ela tem ouvidos para ouvir. Você não entendeu? Diga amém. Amém. Moisés participava de toda aquela aflição no período de gestação, porque aquela mulher conversava com o seu marido. Como que a gente vai fazer? Fulano, ontem foi fulana, e amanhã quem será? Enquanto isso, Moisés está sendo, diga comigo, gerado. O contexto mais desafiador possível. Nasce um guerreiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu estou dizendo aqui. Aleluia. Guerreiros não nascem em ambiente frufru, mamão com açúcar, aquele chocolatinho lá, como é que chama mesmo? Nutella. Não, guerreiro não nasce nesses ambientes. Guerreiros são forjados em ambientes desafiadores. Moisés é o guerreiro que eu vou falar. Esse guerreiro, ele já viveu um ambiente de desafios ainda no ventre. Enquanto ele estava sendo gerado sob a aflição e o pavor do Egito, daquelas notícias de ser lançado para os crocodilos. Veja bem aqui, nasce um guerreiro, glória a Deus. Agora preste atenção, porque a disposição genética daquela mulher, da sua mãe, lhe ensinando a ser um guerreiro desde o ventre e a confiar no Deus que pode todas as coisas desde o ventre. Aquela disposição genética que Joquebede transferiu para o seu filho foi de suma importância para que um guerreiro nascesse, um guerreiro vencedor. Aleluia. Olha aqui para mim, os seus filhos estão olhando para você, e eles o tempo todo estão observando os seus passos, as suas atitudes, as suas tomadas de decisões. E os seus passos, suas atitudes e suas tomadas de decisões estão transferindo carga genética para os seus filhos. E isso vai definir quem serão eles amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. E Joquebede estava transferindo ali uma disposição genética e ensinando Moisés a ser um guerreiro e não desistir. Ainda que a situação fosse conflitante, desafiadora, ele tinha que continuar acreditando que Deus é Deus e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Então nasce um guerreiro no meio dos rumores. Um guerreiro surgiu em tempos difíceis, mas, diga comigo mais, precisava crescer e adquirir experiências para ser o protagonista da sua própria história. Não basta apenas nascer um guerreiro. Você está comigo? Diga amém. Amém. Esse guerreiro precisa crescer e adquirir experiências para ser o protagonista da sua própria história. Olha para mim de novo. Eu não posso ser o protagonista da sua história. O pastor Wesley não pode ser o protagonista da sua história. Cada guerreiro é exclusivo. Aleluia. Cada guerreiro tem a sua própria história. Aleluia. Cada guerreiro está traçando a sua própria história. E Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer um recado para você. Aleluia. Que precisa crescer e adquirir experiência para ser o protagonista. Dá para sua atenção aqui. E o pai de Moisés, pastor? A Bíblia não fala diretamente daquele homem. Você viu falar dele na Bíblia? Não. Mas certamente, pastor Wesley, que aquele homem com a sua esposa, ele participou ativamente para guardar aquela criança nas tomadas de decisões ali. Olha para mim aqui,
tem guerreiros que não aparecem, mas são guerreiros. Glória a Deus. Aleluia. O pai de Moisés foi um guerreiro nos bastidores, e os olhos de Deus estavam sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Então nós aprendemos com as Sagradas Escrituras que tem aqueles guerreiros que são anônimos. Eles não irão aparecer e eles nem se importam com isso. Eu acredito que o pai de Moisés era aquele camarada melancólico, tranquilo, que não, deixa lá. Eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou comer pelas beiradas. O baiano diz isso aí. Quem tem algum baiano aqui? Só eu, né? Glória a Deus, ganhei. Ele não pode deixar aí, nós vamos aqui nos bastidores, eu não me importo com isso. E o pai de Moisés realmente ele não aparece diretamente, mas indiretamente ele estava lá. Eu vou repetir de novo. Indiretamente ele esteve lá, cumprindo o seu papel de guerreiro, cumprindo o seu papel no seu chamado, segundo o seu chamado. Glória a Deus. Cada homem guerreiro, ou cada homem é um guerreiro quando há experiência e intimidade com Deus. Diga comigo, experiência e intimidade com Deus. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Diz assim o texto de Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas. É Êxodo 2, versículo 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feriu a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um lado e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Enterrou o camarada. Olha aqui para mim. Moisés disse o texto que ele já era homem formado. Ele olha para um lado, olha para o outro, tinha ninguém. Mata o egípcio, cava, esconde o camarada debaixo da areia, e ninguém viu. Meu Deus. Quando a gente não tem experiência, a gente age com imprudência e nem percebe. Porque um guerreiro não está preparado só porque ele cresceu e virou um homem. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Um guerreiro não está preparado porque cresceu e agora está grande. E aí está tudo ok. Cada guerreiro é um guerreiro quando há experiência e intimidade com Deus. Aleluia. Enquanto você não adquirir experiência e intimidade com Deus, ainda falta um pouco mais, além de você ter crescido. Porque veja bem que a falta de experiência e de intimidade com Deus fica patente, latente neste episódio. Ele já era um homem formado, ou seja, ele tinha característica de um guerreiro, mas precisava de quê? Experiência e intimidade com Deus. Sabe aquela sensação que a gente tem de que a gente está preparado? E às vezes a gente não está. Falta um pouquinho mais. E quem sabe de repente alguém quer te ensinar alguma coisa e você se esquiva e não quer aprender. E aí acha que está pronto. E aí vai para cima e dá errado. Percebe? O texto diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Tinha uma câmera de Israel lá, ele nem viu. Hoje tem câmera para todo lado, né? Tinha alguém que estava vendo aquilo. Somente ele, com a sua falta de experiência e de intimidade com Deus, porque não era a hora, é
que achava que estava tudo certo, que podia fazer o que fizesse, ia dar tudo ok. Mas escute uma coisa aqui. Tudo isso está muito relacionado com o nosso desenvolvimento estrutural, cerebral. Você sabia disso? Lembra quando a gente cresceu, começou a nascer os pelos no corpo, e a gente tomou forma, e aí você já começa a falar grosso, e parece que é um super-homem, e aí o pai olha e fala: rapaz, não faz assim não, que vai dar errado. Que nada, você não sabe de nada. Lembra disso? Quem que não foi assim? Quem que não foi assim, atira a primeira pedra. Presta atenção aqui. A adolescência cerebral, segundo a neurociência, se estende dos 9 aos 32 anos de idade. Dá para sua atenção. Essa fase é marcada pelo amadurecimento do cérebro. E o que é isso, pastor? É o refinamento das conexões neurais, a estabilização da substância branca, que é a rede neural, que atinge a estrutura total aos 30 anos de idade. E é justamente nesse período de desenvolvimento da estrutura neural que vem aquela sensação de que estamos prontos. Mas é apenas uma sensação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É apenas uma sensação. Em outras culturas é diferente. Os idosos são até honrados e reverenciados. Na nossa cultura é o contrário, né? O jovem quer saber mais do que os adultos. O jovem acha que sabe mais do que o ancião. O camarada que tem experiência. Escute isso aqui, dobre a sua atenção aqui comigo, por favor. É nesse período de desenvolvimento neural que nós encontramos aquela sensação de que estamos prontos e somos um guerreiro. Glória a Deus. Mas não é. Falta muita coisa ainda. Mas a gente não entende isso, a gente tem dificuldade de entender. Ei, olha para mim aqui, nós precisamos um dos outros para entender e aprender. Se você se isolar sozinho, meu irmão, você não vai crescer nunca. Mas quando você compartilha das coisas, de algo, você vai crescendo, você vai entendendo, o seu cérebro vai se organizando. Porque existe a fase do crescimento cerebral do 9 aos 32 anos de idade, mas tem a fase de organizar o cérebro dos 32 aos 66 anos de idade. Pastor, misericórdia. Demora tanto tempo assim? Como que Deus faz um negócio tão complicado desse, né? Para eu e você precisar um dos outros. Você está comigo? Diga amém. Amém. Na hora que você achar que você é autossuficiente, você já perdeu a guerra. Já deixou de ser um guerreiro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você ainda não está pronto. Enquanto estamos na adolescência, 9 aos 32 anos de idade, segundo a neurociência, você ainda é um adolescente. Meu Deus, que conversa é essa, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. Na nossa cultura, a gente divide as fases do ser humano em infância, adolescência, jovem e adulto, não é? Mas só na nossa. Sabia que em outros países, em outros lugares não é assim? É só 3. Infância, adolescência e adulto. Sabia disso? É infância, adolescência e adulto. Não tem esse negócio de jovem, não. Você é adolescente até os 32 anos de idade, meu irmão. O seu cérebro está em formação até os 32 anos de idade e entra num período de organização até os 66 anos de idade. Dos 32 aos 66 anos de idade. Agora preste atenção aqui. Enquanto estamos na adolescência, o guerreiro precisa da conclusão da formação do córtex pré-frontal. O que é isso? Essa parte da frente aqui do cérebro. E o córtex pré-frontal é o último a ser formado. Ele é o último
último a ser formado, mas veja bem, ele é o responsável pelo autocontrole, pelas tomadas de decisão e disciplina. Veja bem, o córtex pré-frontal é o responsável pela tomada de decisão, autocontrole emocional e disciplina. Você entende o que eu estou falando? Amém. E ele é o último a ser formado. Ele conclui a sua formação aos 30 até os 32 anos de idade. Então significa que um guerreiro, ele ainda se encontra vulnerável até essa idade, com determinadas coisas. Olha aqui para mim. Para de ficar tomando decisões e achando que você sabe de tudo. Porque você não sabe de tudo. Você ainda nem está pronto. E acha que está pronto. Entende o que eu estou pregando? Amém. Diga amém. Amém. Presta atenção aqui. Quando o córtex pré-frontal é uma região do cérebro que desliga. Quando você está em um momento de extremo estresse, ele desliga. Meu irmão, se ele desligou, você não tem tomado decisão, não tem disciplina e não tem controle emocional. Entende o que eu estou pregando? Amém. Então você perde totalmente o controle. Já viu aquele adolescente que ele entra numa crise de ansiedade por um nada? Lembra de Moisés? A Bíblia diz que ele olha para um lado e para o outro. E quando ele chega no outro dia, o egípcio, ele começa a ver dois hebreus brigando. Ele entra no meio e fala: por que vocês estão brigando? O outro olha para ele: quem foi que te colocou juiz sobre nós? Tu vai matar também a gente como tu matou o egípcio? Ele descobriu que todo mundo sabia do que ele tinha feito, só ele que não sabia. Moisés ficou desesperado, porque ele achava que ele estava certo. Ele achava que ele tinha feito a coisa mais certa. E aí o seu córtex pré-frontal, que ainda não estava totalmente desenvolvido, pifou, desligou, e ele não sabia o que fazer. Você já parou numa situação assim? Você não sabe o que fazer. Não é que você ficou doido, não. É que você está crescendo. Olha para o teu irmão, diga para ele: você está crescendo. Aleluia. Você está crescendo. Glória a Deus. E já já você vai se tornar a estatura de um varão perfeito, um guerreiro de Deus, a fazer da vontade de Deus e a obra do Senhor. Bendito seja Deus. A disciplina e o autocontrole são essenciais para gerir as emoções e controlar os impulsos para alcançar bons objetivos. O guerreiro Moisés tinha força. Era um camarada bom de briga, viu, pastor Wesley? O texto diz que ele chegou no poço de Midian e tinha uns homens lá, fortão, né, impedindo as mulheres, humilhando elas, de pegarem no poço. Sabe o que Moisés fez? Enfrentou todos eles. O cara era bom de briga. Escute uma coisa aqui. O cara era bom de briga. Ele fisicamente, Moisés era muito bom. Mas e aqui? Não adianta o físico estar bom. As tomadas de decisões, elas precisam ser certeiras. Amém? Amém. Veja bem, o guerreiro tinha muita força, mas não sabia gerir as suas emoções e seus impulsos. As etapas da vida precisam ser reconhecidas. Quando você entende o seu desenvolvimento, o seu neurodesenvolvimento, você vai entender passo a passo da sua vida e você vai conseguir gerir as suas emoções em cada etapa. Para você não querer agir sozinho e dançar. Porque com Moisés aconteceu isso. Veja bem aqui. Nós encontramos o sogro de Moisés quando ele já estava em Midian. Jetro teve um papel fundamental
nesse processo de desenvolvimento cerebral de Moisés. Porque Moisés, quando ele foi para Midian, ele já tinha, diga comigo, 40 anos. 40 anos de idade. Moisés ficou em Midian 40 anos. Ele foi com 40 anos e ficou 40 anos. E depois ele ficou mais 40 anos no deserto. Morreu com 120 anos. Amém? Amém. Então essas 3 etapas de 40 anos. Em cada etapa nós podemos visualizar o desenvolvimento daquele guerreiro. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Preste atenção, dobre aí a sua atenção. Moisés, aos 40 anos de idade, ele foi para o deserto de Midian. E lá Deus preparou Jetro. Olha para mim. Deus sempre vai preparar alguém para cuidar de você. Glória a Deus. Aleluia. Moisés saiu sozinho, fugido do Egito, com medo de morrer, porque Faraó estava caçando ele para todo lado. Mas lá em Midian, Deus já havia preparado alguém para cuidar de Moisés. Glória a Deus. O Jetro foi o terapeuta de Moisés por 40 anos. Lembra que o desenvolvimento cerebral é dos 32 até os 66 anos de idade. É um período. E Deus sabe o período. Ele conhece o período. E Ele vai preparar alguém no momento certo, na hora certa, pessoas certas para cuidar de você, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. E Ele tem projetos, tem propósitos. Deus tem algo a fazer. Bendito seja Deus. Ainda que neste guerreiro, que é você, possa surgir alguns complexos. Porque nós encontramos complexo aqui, complexos no plural, em Moisés. Veja bem, no capítulo 18, quando Moisés já estava liderando o povo, veja bem, capítulo 18 de Êxodo, Moisés já estava liderando o povo. Cerca de 2 milhões de pessoas. Moisés era o juiz de Israel. Quem está comigo? Amém. E Moisés estava ali sentado, pastor Wesley, e aquela fila interminável de pessoas. Moisés sentado na cadeira e julgando um por um. Aí chega o terapeuta. Chega Jetro. Depois de um dia fadigante, aquela fila interminável, Jetro chama Moisés. Moisés, vem cá, porque ele tinha autonomia, porque ele foi o terapeuta de Moisés por 40 anos. E ainda tem homem que acha que não precisa de terapeuta, porque o cara nasceu escutando que homem que é cabra macho não chora. Que ele não precisa de terapeuta, que esse negócio não é coisa de crente. O que você acha de descobrir que o homem de Deus, o guerreiro, uma das maiores lideranças de Israel, Deus colocou um terapeuta do lado dele por 40 anos? E Moisés assume a liderança do povo. E Moisés está lá julgando aquele povo, aquela fila interminável. E Jetro senta o terapeuta e fica olhando. No final do dia, Jetro chama Moisés e diz: Moisés, vem cá, rapaz. Tu não vai aguentar ir até o fim, não. Como assim? Rapaz, olha o que tu está fazendo contigo, com a tua família. Tu quer abraçar, é o complexo de Joana d'Arc. Sabe quando você abraça tudo, quer fazer tudo, se sacrificar pelos outros, dar além do que você pode dar, ao invés de pedir ajuda? Complexo de Joana d'Arc. Moisés tinha esse complexo, é o primeiro. Presta atenção aqui. E já disse para ele assim: olha, se tu continuar assim, Moisés, tu não vai chegar no final. Olha o que tu está fazendo. Olha a tua filha, daqui a pouco esse
falhado contigo. E Moisés, não, mas Deus me escolheu para... Ainda acha justificativo. Deus me escolheu para ser o juiz. Eu sou o juiz desse povo. Ah, é? Tu vai morrer e não vai chegar até o final. Mas graças a Deus que Moisés ouviu o terapeuta. Já disse assim, olha Moisés, escolhe aí dentre o povo homens fiéis, guerreiros honrados. Aleluia. Sempre tem os homens fiéis, guerreiros honrados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E já te disse, vai, chama homens aí e coloca como líderes, juízes de 1000, de 100, de 50, de 10. E contigo, Moisés, tu vai julgar apenas as piores das piores causas. Aí tu vai descansar e o povo vai trabalhar. No começo, o complexo de Joana d'Arc falava mais alto. Moisés, você vai ver o texto, capítulo 18. Moisés diz, não, mas Deus me colocou como juiz desse povo, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Percebeu que às vezes a gente complica, achando que está fazendo a vontade de Deus. E não está se ferrando todo, se arrebentando todo, e acha que está fazendo a vontade de Deus. Então Moisés ouve o conselho de Jetro e começa então a respirar. Olha o teu irmão, diga para ele, respire, irmão. Deus colocou alguém para te ajudar. Aleluia. Você pode respirar, porque Deus colocou pessoas para te ajudar. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui, ó. A adolescência não termina com a puberdade. Não. E isso é desafiante. Você sabia disso? Que a maioria não aceita um negócio desse. Que isso, pastor? A adolescência acabou lá com os 17 anos. Não, santo. Até os 66 anos de idade, o cara ainda está num período de organização cerebral. Porque se o teu cérebro não estiver organizado, você vai ser sempre um desorganizado a vida toda. Conhece alguém assim? O cara é desorganizado, pastor. Porque ele não conseguiu organizar o seu cérebro. Os seus complexos falam mais alto. Aí fica complicado, complica a vida dele, a vida do povo, a vida de todo mundo ao seu redor. Presta atenção aqui. Depois da puberdade, o cérebro continua a se organizar. Diga comigo, organizar. Organizar. Especialmente nas áreas ligadas ao autocontrole emocional e às tomadas de decisão e à impulsividade. 3 coisas fundamentais: controle emocional, impulsividade, tomada de decisão. Meu irmão, se você não tiver equilíbrio nisso daí, o guerreiro somente estará pronto após concluída todas as fases de maturação cerebral, que vai de 32, podendo chegar a 66, onde a rede neural fica concluída. Aí a gente consegue entender determinadas etapas na vida de Moisés e na nossa vida também. Sabe aquela questão que você para e lembra e fala, poxa vida, eu deveria ter feito assim e eu me ferrei. Pior é quando você não consegue reconhecer isso. Aí fica pior. Preste atenção aqui. Eu estou pregando para você. Escute isso aqui. Veja bem. Nós encontramos a explicação apresentadas na personalidade de Moisés, por exemplo, o seu complexo de inferioridade. Diga comigo, complexo de inferioridade. Moisés tinha isso, pastor? Tinha. Segundo a neurociência, todos esses complexos nasceram quando Moisés estava no ventre, escutando aquele barulho de que ele poderia ser jogado lá no rio Nilo. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Porque às vezes a gente entra em guerra lá com a mulher, com a esposa, com o pai, não sei o quê, e a criança está ali do lado, pastor. E o camarada ignora. Existe um guerreiro ali sendo formado.
E ele pode ter uma má formação cerebral se você não for um sujeito responsável. Você está comigo? Diga amém. Amém. Preste atenção, porque as fases, o ser humano é uma coisa tão complicada, mas é tão profunda, como Davi disse assim, olha, de uma forma tão assustadora e tão maravilhosa o Senhor nos fez. Aleluia. Salmo 139, lembra? Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos estudando ainda até hoje, e tem coisa para estudar ainda. Presta atenção aqui. O complexo de inferioridade, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 2, versículo 10 ao 14. Aquele complexo de inferioridade que nós avistamos em Moisés, lembra? Acho que acabou batendo agora, foi? Lembra quando Deus chamou? Ele está apagando e voltando. 40 anos se passaram, quem está me ouvindo? Amém. 40 anos se passaram no deserto de Midian. Lembra disso? O terapeuta Jetro estava trabalhando no desenvolvimento cerebral de Moisés. Lembra disso? E aí chega o momento tão esperado. Qual era esse momento? Deus chama Moisés. Moisés estava pronto. Quantos anos ele tinha? 80. Aí nós temos a explicação, desenvolvimento e organização cerebral. Não vai até os 66? Deus espera um pouco mais. E por que será que Deus espera um pouco mais? Ei, Deus sabe mais de você do que você mesmo. Aleluia. E Deus espera 80 anos. Deus chama Moisés, e Deus sabia que tinha complexos ali. Moisés, lá na sarça, eu escutei a voz do meu povo, a angústia do meu povo, então tu vai lá e vai livrar o meu povo. Lembra daquele camarada que matou o egípcio? Complexo de Deus. Complexo de Deus, camarada aqui. Complexo de Deus, complexo de Jonadab, complexo de inferioridade. Essas coisas a gente acha em Moisés. E você acha que é só Moisés? Olha para mim. Os complexos estão aqui. Você vai dizer, você vai permitir ou não ele controlar a sua vida. Todos nós temos complexos. E todos os dias os complexos bate na nossa porta. E você vai dizer, vai permitir, se ele vai fazer parte, vai sobressair na sua vida ou não vai sobressair. No caso de Moisés, você acha que Deus esperou ele até os 80 anos de idade, por quê? Mas sabe uma coisa interessante que eu aprendo aqui? Deus não desistiu daquele guerreiro. Porque Deus conhece o guerreiro que é você. Ele sabe o guerreiro que é você. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele conhece o guerreiro que é dentro de você. Então Deus espera todas as etapas cumprirem na vida de Moisés e um pouco mais. O cara tinha 80 anos de idade. Aí Moisés, aos 80 anos de idade, ele escreve um único salmo. Salmo de número 90. Vai ler aquele salmo para você ver só. Um cara complexado. Um cara com complexo de inferioridade e outras coisas mais. E Moisés escreve dizendo assim: a idade do homem é dos 79, no máximo 80. O resto é enfado e cansaço, desesperançoso, sim ou não? Mas ele era um. Às vezes o guerreiro entra nessas paranoias. Às vezes o guerreiro entra nessas paranoias. Começa a olhar para um lado, para o outro e não vê porta aberta. Mas a porta está aberta. Porque Deus abre porta onde não tem porta. Porque quando a porta da esquerda se fechar e da direita também, o Deus dos céus, Ele abre uma porta no alto para poder dar vitória para você que acredita nele. Levante a sua mão
Moisés, porque Deus sabia que Moisés não estava pronto. Era um guerreiro, mas tinha que aprender um pouco mais. Eu e você aprendemos todo dia. Amém. Se você estiver disposto a aprender. Olha para mim aqui, eu vou falar de novo. Se você estiver disposto a aprender, você vai aprender todos os dias algo a mais. Aleluia. Que vai somar na sua vida. Agora, pelo amor de Deus, se você fechar a cabeça e achar que você não precisa de um terapeuta falando na sua orelha. 40 anos Moisés ouviu a voz de Jetro, Deus falando através de Jetro. 40 anos. Você acha que Deus vai mandar um anjo para falar contigo? É santo. Você aguenta? Você aguenta se Deus vir falar contigo? Ele mesmo vir falar contigo. Lembra de Elias? Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias disse, na caverna eu vou voltar para Moisés. E ele estava desiludido e ouviu um vento, uma voz suave, Elias, e Deus passou aquela coisa terrível. Você é capaz de suportar isso? Então para com essa questão de achar que Deus não pode usar alguém para falar com você. Porque Deus pode usar Jetro para ser o teu psicoterapeuta, para te dar um conselho certeiro na hora certa. E se você não tiver com o coração aberto, vai passar desapercebido, você não vai entender nada. E olha aqui para mim, dobre a sua atenção. Moisés deu trabalho para Deus. Com 80 anos, pastor. Não podia ser com 66 e 1 minuto e 10 segundos? Porque o cérebro já estava, diga comigo, formado. O que mais então estava atrapalhando Deus completar a obra na vida de Moisés? Não era a personalidade dele? Sim ou não? Sim. Depois a gente vê o texto dizendo que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Parece um paradoxo. Porque lá no início você vê um homem matando o outro do nada. Você vê um homem brigando com os caras, disputando um poço, sem nem conhecer aquelas pessoas que ele estava defendendo. E agora o texto diz que ele era o homem mais manso. Ei, Deus vai trabalhar na tua vida de tal forma que você não vai entender. Deus vai trabalhar de tal forma que você não vai entender o que está acontecendo. Para mim, é a mão de Deus sobre você, é o trabalhar de Deus sobre você, é a unção de Deus sobre você, é o poder de Deus sobre você, é Deus operando, é Deus agindo, e Ele trabalha. Sinta Ele aí de glória, abra sua boca e dê glória. Sinta o Senhor, porque eu posso sentir a sua presença nesta casa. Bendito seja o nome precioso de Jesus, que vive para sempre. 80 anos de idade. Quando Deus chama Moisés, capítulo 4, eu, Senhor, eu nem sei falar. Deus errou, foi? De escolher você? Deus errou de escolher você? Eu, Senhor, eu nem sei falar. A Bíblia diz, pastor, que Deus acendeu a ira pela insistência do complexo de inferioridade de Moisés. Não, Moisés, é você que vai, rapaz. Mas eu não sei falar. Deus falou, olha, tu tem que na mão aí uma vara, um cajado, joga no chão, virou uma serpente. Para provar que é o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, que estou falando contigo. Glória a Deus. Aleluia. Pega agora no rabo da serpente, ele pegou, se tornou o cajado.
cajado novamente. Glória a Deus. Agora vai, Moisés, ele vai. Coloca a mão no teu peito aí, Moisés, ele colocou, tira a mão estava leprosa. Agora põe de novo, ele coloca, a mão voltou limpa. Quantas vezes Deus precisa provar para você que Ele te escolheu? Quantas vezes Deus precisa provar que você é um guerreiro, que Deus escolheu para trabalhar, para fazer a sua obra? Quantas vezes Deus precisa gritar para você ouvir que você foi escolhido dentre milhares e milhares, milhares e milhares, milhares e milhares, Ele te escolheu, milhares e milhares, Ele escolheu você, milhares e milhares, você foi o escolhido de Deus. Por isso que você está aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Glória a Deus. Os complexos estão barrando guerreiros de Deus. Eu tenho certeza que o pastor Hélio já teve essa experiência. Deus mostrar para você alguém e falar assim, ó, separa fulano para tal coisa. Aí quando você vai falar para fulano, ele fala assim, pastor, vamos orar. Será que Deus pode usar Jetro para falar com você, pelo amor de Deus? Os complexos que nós carregamos, eu e você, pode barrar situações importantes em nossa vida diante de Deus. Eu já tive essas experiências. Deus fez arder no meu coração. Você chama um camarada, dá vontade de chorar. O que você vai fazer? Senta e chora, irmão. O cara pastor. Deus precisa falar no meu coração, pastor. Vamos orar um pouquinho. Então Moisés fica até os 80 anos de idade. Você acha que você vai viver até os 120 anos? Então faça a obra de Deus, por favor. Cada homem é um guerreiro quando reconhece os seus limites. Diga comigo, limites. Limites. O versículo 15 do mesmo capítulo que nós lemos do 3 diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Moisés fugiu de Faraó, pois sabia que iria morrer. Não iria morrer. Iria morrer por uma atitude própria. Quantas vezes a gente chega à beira de morrer porque a gente tomou uma atitude que não deveria ter tomado? Essas coisas acontecem com os guerreiros. Mas isso não pode parar você. Porque você precisa observar os seus limites. Diga comigo, limites. 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 Não esqueça essa palavra. Limites. Um guerreiro precisa reconhecer os seus limites. Veja bem, ele se achava forte, mas quando ele viu apertar, o que é que Moisés fez? Deu linha, saiu correndo, fugiu, desapareceu, reconheceu que fez besteira. Você sabia que tem um bocado de homem, aqui não tem, que nunca reconhece que fez besteira? Você sabia disso? O cara fez a besteira, mas ele não reconhece. Aonde você quer chegar, meu irmão? Moisés, quando ele viu que o negócio apertou, o que ele fez? Ixi, estou enrolado. Sumi, senão ia morrer. Reconhecer limites são virtudes de um guerreiro.
Quando você deixa de reconhecer os limites, você pode pagar um alto preço. A coragem e destemor são valores que podemos ver explicitamente em Moisés. Mas ele precisava reconhecer os seus limites para não se dar mal. Às vezes a gente quer ser corajoso e destemido em situações que não vai valer a pena. É melhor você recuar. Não queira dar mão de machão. É melhor recuar. Tem situações que não dá. Você vai recuar. Sabe aquele momento que você precisa ligar o seu mecanismo de defesa e reconhecer que você precisa recuar? Tem pessoas que perdem o emprego porque não soube recuar. Tem pessoas que perdem a esposa porque não soube recuar. Tem pessoas que perdem um monte de coisas. Tem homens que perdem muitas coisas porque não soube recuar. Não soube. O cara tem coragem. O cara é destemido. E ele quer ser o tempo todo corajoso e destemido. Meu irmão, não dá para ser o tempo todo corajoso e destemido. Por isso que Deus nos deu, 4 tipos de personalidade em uma só pessoa: melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. 4 em 1, pastor. Que confusão que é isso? É porque tem hora que você precisa da melancolia, sabe, de ficar quietinho, fechar a boca, ficar quieto, reconhecer, baixar a cabeça e deixar, respirar e deixar alguns minutos passar para você não fazer besteira. Porque não dá para ser destemido e corajoso o tempo todo. E tem pessoas que têm essa deficiência de querer ser corajoso e destemido o tempo todo. Nós encontramos coragem e determinação em Moisés. A resiliência e resistência também são valores que nós encontramos naquele guerreiro Moisés. Ele se manteve, ou ele manteve a sua integridade física. Integridade física. Você acha que você tomando refrigerante todo dia você vai manter a sua integridade física? Por que tem gente que é tão teimoso? Eu prego isso, Eu não tomo esse veneno de jeito nenhum. Não tomo. Não como salsicha. Não como mortandela. Não como. Integridade física é uma responsabilidade minha e sua. Escute uma coisa aqui. Presta atenção. Resiliência e resistência nós encontramos em Moisés, porque ele manteve a sua integridade física até o dia que foi chamado por Deus aos 80 anos de idade. Irmão, escute uma coisa aqui. Isso indica que ele se preparava, sim ou não? Ele não sabia o dia, mas ele se preparava. Eu vou falar de novo. Você sabe o dia? Mas se prepare. Esteja preparado. Esteja pronto. Porque na hora que Deus bradar na sua vida, você vai poder dar glória. Você vai poder estar no centro da vontade do Eterno. Então eu entendo que Moisés, ele manteve a sua integridade física, apesar de ter 80 anos de idade. A sua emoção, o seu emocional era outra coisa. Ele achava que não ia conseguir mais. Às vezes nós entramos nessa paranoia. Mas fisicamente Moisés se manteve. Era um cara de 80 anos que durou mais 40 anos caminhando no deserto. Diga comigo, caminhando no deserto. Deus vai fazer milagres. Quantos acreditam? Deus vai fazer milagres. Deus fará milagres. Quantos estão prontos para receber? Porque Deus fará milagre. Bendito seja
o Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém. Quando um guerreiro reconhece os seus limites, ele para de agir como um Deus. Ele para de agir como Joana d'Arc, para viver um propósito ainda maior do que aqueles propósitos inconsequentes. Percebe que na maioria das vezes, durante aqueles 80 anos, com exceção da integridade física de Moisés, mas psicologicamente, como aquele homem deu trabalho. Meu irmão, com 80 anos Deus chama ele e ele se acha que não está pronto. Ele escreve o Salmo 90 com toda a melancolia de alguém que já não ia conseguir mais, que já estava imaginando que acabou, tudo acabou. Cada homem é um guerreiro quando seu propósito está alinhado com Deus. Eu vou encerrar aqui. Cada homem é um guerreiro quando o seu propósito está alinhado com Deus. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 ao 25 diz assim: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Heróis importantes, guerreiros importantes. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E como é que Deus atenta para a sua condição? Diga comigo, Deus se lembrou do guerreiro Moisés. Deus se lembrou do guerreiro Moisés. E aí é o texto que nós lemos. Moisés está ao pé do Monte Sinai. E um anjo aparece, a sarça começa a queimar, pegar fogo. E Moisés estava ali. E Deus começa a falar com ele. Agora preste atenção aqui. Moisés estava feliz em Midian. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 21 e 22. E Moisés ficou muito contente, sentiu-se em morar com aquele homem que era Jetro. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, o qual deu à luz um filho varão, e ele chamou seu nome Gerson, porque ele disse: peregrino fui em terra estranha. Irmãos, eu vou finalizar, presta atenção aqui. O texto diz que Moisés estava feliz lá em Midian, sim ou não? Sim. Estava bem, mas faltava algo. Um guerreiro, ele nunca vai estar completo sem que ele esteja alinhado ao propósito de Deus. Moisés tinha uma família. Moisés tinha um filho homem. Para você que não sabe, naquela época ter um filho homem significa que a sua herança estava garantida. Amém? Amém. Sem filho homem você estava enrolado, porque a mulher não podia herdar. Então o filho homem era garantia. O primeiro filho de Moisés foi homem. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Preste atenção aqui. Moisés tinha um filho homem. Moisés tinha uma família. Ele estava feliz. 40 anos de idade. Mas escute uma coisa. Deus chamou Moisés para quê? Para ele ter uma esposa, filhos e habitar no deserto de Midian? Ou para ele libertar o povo do Egito? Não adianta ter uma família, estar alinhado com a esposa, com filhos
e não está alinhado aos propósitos de Deus. Tem muita gente bem sucedida, pastor Wesley, mas o cara não lembra de Deus. Qual é a sua missão? Qual é a sua ocupação? Aonde você se encaixa? Onde Deus pode contar com você? Porque se não há um alinhamento com Deus, o guerreiro está incompleto. Você só se tornará de fato um guerreiro quando você estiver alinhado aos propósitos de Deus. Deus e você, você e Deus. E quando nós temos o nosso propósito alinhado com Deus, entenda, você sabe o que fazer, você sabe por onde fazer, você não precisa ficar batendo cabeça, porque Deus vai guiar você. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou pregando? Glória a Deus. Aos 40 anos de idade, aquele guerreiro teve uma família, um filho. Durante 40 anos ali no deserto de Midian, a família cresceu, mas o guerreiro ainda não se sentia realizado. E Moisés expressa isso no Salmo 90. Veja bem, ele escreveu tudo no Salmo 90. Moisés não se sentia realizado. No Salmo 90 ele fala isso, apesar de ter uma família, ter um filho do sexo masculino. No coração daquele guerreiro ardia o que estava muito além de ser um homem bem-sucedido na finança, no casamento, no contexto social. Ele precisava estar alinhado aos propósitos de Deus. Sabe por que ainda você não conseguiu ainda entender profundamente? Talvez o que falta é isso. Você está alinhado aos propósitos de Deus. Quando você estiver alinhado aos propósitos de Deus, Deus vai fazer fluir, vai fazer arder no teu coração aquilo que é a vontade dele para a tua vida. E isso será uma coisa irresistível. Fique de pé, por favor. Isso será algo irresistível. Deus fará arder algo de uma forma irresistível no seu coração, de uma forma tão irresistível que você não vai resistir e ceder à vontade de Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome que vive e reina para sempre. Feche os teus olhos. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí. Porque o Senhor tem algo especial para entregar para você nesta noite. E eu posso sentir a presença dele aqui. Deus tem algo especial para entregar para você. Feche os teus olhos e mergulhe no Deus eterno. Mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe na presença dele. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus agora. Abra o seu coração para receber de Deus, porque o Senhor preparou algo especial para você nesta noite. Aleluia. Deus quer que você esteja alinhado com ele. Alinhado com ele. Diga Deus. Diga Deus. Diga Deus. Deus, eu quero estar